Graça e paz, queridos. Amém. Puxa, que bom estar aqui de volta. A Fortaleza, uma cidade que eu amo demais. Sabia que foi aqui em Fortaleza que tudo começou. Minha lua de mel foi aqui em Fortaleza. Uhul! Então, depois, aqui em Fortaleza que eu soube que a pastora estava grávida do meu filho. Uhul! Eita, nós! Não é? Quem sabe essa vez a gente não volta grávidos, né? Eita, bênção pura! Não é, pastora? Ai, meu Deus, mas que bom estar aqui de volta com pessoas tão queridas, amadas, para falar sobre casamento, não é? É algo tão importante, uma bênção que Deus tem para as nossas vidas. Eu que sou casado com a pastora Thaisa, vocês já conhecem, né? Há 23 anos, temos 2 filhos, a Sarinha, que veio aqui, lembra? O primeiro, um dos congressos que nós viemos aqui, a Sarinha era uma bebezinha, né? Uma garotinha. E a Sara já está com 17 anos, o Pedrão está com 11 anos, e nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa casa, por Ele estar nos sustentando, estar nos abençoando, ter nos guardado durante todo esse tempo, e pelos planos que Ele tem para a minha casa, e também para os planos que Ele tem para a sua casa. Amém? Amém. E estou feliz aí por esse congresso, com esse tema, né? A inexplicável grandeza de Deus no casamento. E um texto que é o texto-chave aí do congresso, né? Que está em Provérbios capítulo 30, versículo 18 e 19, que está aí no seu bloco, que está aí no seu... Agora também está aqui no telão, Provérbios 30, 18, 19, onde diz assim, a palavra de Deus: há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo, como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar e como o homem ama a mulher. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Esse texto parece um pouco estranho, desconecto, não é? Fala sobre coisas, parece que não estão ligadas. Águia no céu, serpente na rocha, embarcação que navega sobre o mar, e o homem, como o homem ama a sua mulher, ou como o homem ama a sua esposa. Parece que não há conexão, mas há. E eu estava ouvindo o primeiro louvor, né, que nós entoamos aqui ao Senhor, e dentro desse primeiro louvor há uma estrofe aí que diz assim, que ninguém explica Deus, não é? Se eu fosse bom em cantar, eu até cantaria para você, mas vou poupá-lo aí e poupá-la da minha desafinação. Mas ali tem uma estrofe, uma parte da música que fala que ninguém explica Deus. Se você encontrasse com uma pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar com Deus, uma pessoa que tem dificuldade em acreditar em Deus, uma pessoa que tem dificuldade em se dobrar a Deus, e você quisesse explicar Deus, não é? O que você falaria? Difícil, porque você não tem como mostrar Deus. Qual a figura de Deus? Qual o aspecto de Deus? Você vai falar aquilo que João viu lá em Apocalipse, não é? Um ser semelhante a pedras preciosas, a pessoa não vai entender, não vai compreender. Talvez você pudesse usar algo que seja visível, palpável, admirável aqui na terra,
para mostrar a beleza, a formosura, a grandeza de Deus. Então você poderia, por exemplo, usar algo que Deus formou, que Deus planejou, que Deus executou e que é lindo e tremendo. Se eu morasse em Fortaleza, por exemplo, eu levaria a pessoa a ver uma dessas belas praias, uma dessas belas paisagens que vocês têm aqui, não é? E falar assim, olha, você quer entender o que é Deus? Então eu vou te mostrar o que Deus fez. A grandeza, o poder, a graça, a majestade de Deus. Olha tudo isso, essa natureza perfeita, tudo muito lindo. Isso é obra das mãos do Senhor. Por isso que é perfeito. Claro que teve uma interferência humana, e aquilo que talvez esteja um pouco feio é porque o homem interferiu. Mas que Deus fez de uma forma linda e maravilhosa, isso certamente Ele fez. E o seu casamento, ele é um projeto de Deus. O seu casamento foi criado também para refletir a beleza, a majestade, a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para o seu casamento, para a sua família, eles podem ver, sim, a beleza, a grandeza, a formosura, o poder de Deus. Mesmo que tenha acontecido alguma coisa no caminho e que tenha manchado, machucado, é possível ser transformado novamente para a glória do Senhor. Assim como a natureza, não é? Quando o homem interfere. Aqui vocês têm paisagens lindas e maravilhosas. Lá em São Paulo, nós temos uma coisa oposta, que é o rio Tietê, não é? O rio Tietê é um rio estragado, poluído, contaminado pelo homem, pela ação do homem. Mas, quando você vai na terra da pastora Taísa, você já ouviu falar em Lins? Está vendo? Você já ouviu? Sério? Porque a pastora Taísa falou. Porque Lins, sabe onde fica Lins? Deus criou Lins no finalzinho do 6º dia, depois descansou, de tão longe que é Lins, né? A sigla de Lins é lugar inexistente, nunca sabido. Essa é uma cidadezinha lá no interior de São Paulo, caminho do Mato Grosso, uma cidade bem pequena, mas ali também passa o rio Tietê. Ali também passa o rio Tietê. E o rio Tietê passou ali depois de ter passado por São Paulo. Depois de ter enfrentado toda aquela poluição, aquela contaminação, aquilo que o homem fez sobre aquele rio, ele já passou e agora está lá em Lins. Lá em Lins, a praia, onde as pessoas tomam banho, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas pescam. Meu sogro às vezes vem de Lins e traz peixe do Tietê para nós comermos. Por quê? Porque a natureza, o Deus que fez tudo isso perfeito, Ele vai se renovando, oxigenando aquela água, aquele rio, e quando ele chega lá em Lins, ele já é um rio vivo, já é um rio produtivo, já é um rio com vida em abundância. Assim pode ser e deve ser os nossos casamentos, as nossas famílias também. Deus, Ele pode fazer uma grande obra, mesmo que o seu casamento, talvez você chegou aqui desgastado ou desgastada, desacreditado e desacreditada, ferido e ferida, mas Deus pode fazer algo tremendo sobre a minha vida e sobre a sua vida aqui. Esse texto que nós começamos, e é o tema, né, desse congresso, que fala sobre a águia, a serpente, a rocha, a embarcação, né, a serpente no céu, a rocha sobre a serpente sobre a rocha, a embarcação no mar e o homem, o casamento, a união do homem e da mulher. Ele tem 3 coisas, ou tem algo em comum. Na verdade, tem algo em comum. Se você perceber
uma águia voando no céu, você pode até observá-la voando, mas você não percebe nenhum rastro atrás dela. Por onde ela passou, passou. Não ficou nada para trás. Se você olhar a serpente sobre a rocha, caminhando sobre a rocha, andando sobre a rocha, rastejando sobre a rocha, ela também não deixa nenhum rastro. Se ela andasse, se o texto fosse sobre a areia, nós veríamos o rastro dela. Mas a Bíblia fala que é sobre a rocha, então nós não conseguimos ver nenhuma pegada, nenhum rastro. E também a embarcação sobre as águas. Ela deixa momentaneamente algo ali para trás, uma espuma para trás, mas logo vem a ação das ondas e também desaparece por onde ela passou. O casamento, para ser um casamento abençoado, ele também precisa ser um casamento sem rastros, sem coisas que nos machucaram, coisas que nos feriram, coisas que nós fizemos um para o outro. Isso tem que deixar para trás e não ter nenhum rastro nas nossas vidas para os dias de hoje. O problema é que nós, como seres humanos, né, e humanos tão humanos que somos, nós temos uma dificuldade de muitas vezes deixar isso para trás. E outra dificuldade que nós temos é porque nós somos humanos e somos pessoas muito diferentes uma da outra. Como casal. Não sei se você olha para sua esposa ou seu esposo olha para você e você fala assim, nossa, nós temos tanto em comum. Olha, se isso acontece com você, eu posso falar que comigo e com a pastora Thaisa, nada. Pensa num casal, em dois seres humanos, que não tem nada a ver um com o outro, temperamento completamente diferente, mas completamente diferente. Pouco tempo atrás, nós fizemos uma ministração lá para a família, dentro da igreja, da nossa igreja, da sua igreja, lá em São João da Boa Vista, onde nós somos pastores em São Paulo. E aí, nós vamos falar sobre temperamento. E antes de falar sobre temperamento, eu e a pastora Thaís sentamos em casa e falamos assim, vamos dar nota em alguns temperamentos, né? Não aqueles temperamentos que a gente conhece sobre aqueles temperamentos filosóficos, né, que é melancólico, colérico, não, mas o que a ciência, a neurociência fala de temperamento. Inclusive esse temperamento que eu tenho, que você tem, a ciência diz que ele começa a ser formado na 7ª semana de gestação. Ele é genético. Quando você estava no ventre da sua mãe com 7 semanas, ele já estava sendo formado dentro de você. Talvez você ficou sabendo que estava grávida, ou grávidos, né? Depois do temperamento do seu filho já estar começando a ser formado, não é dentro do ventre da sua mãe. Por exemplo, a Sarinha e o Pedro, a Sarinha, até os 3 meses de gestação, ela chamou gastrite, porque a gente pensou que a pastora estava com gastrite. Não é? Depois descobrimos que não era gastrite, era uma gravidez. E o Pedro, até os 2 meses de gestação, nós chamávamos ele de hemorragia, não é? Porque a gente achou que a pastora estava com um problema hemorrágico e de repente descobrimos que estava grávida. Quando nós descobrimos que nós estávamos grávidos, o temperamento dos 2 nossos filhos já estavam num processo de formação. Claro que outras coisas no caminhar da nossa vida e até dentro da gestação pode interferir, mas o temperamento é algo genético. Nós somos formados, nosso cérebro tem essa formação e nosso temperamento, então, ele é genético. Vem da nossa gênese, vem do nosso início. E aí nós vamos nos autoavaliar, ou melhor, eu me autoavaliei e depois avaliei a ela. E aí nós pegamos lá alguns conceitos, né, que a neurociência fala, e, por exemplo, vamos falar de neuroticismo, que é, por exemplo, o quanto uma pessoa é preocupada, precavida, prudente. E aí eu falei para a pastora, dá nota para mim. Ela deu. E eu falei, eu vou dar a nota para você. Aí a nota que nós demos um para o outro, por exemplo, eu nessa questão de prudente, precavido,
preocupado. A minha nota é 2. A nota dela, 9. Pensa. Aí nós vamos para um outro tipo de temperamento, extroversão, que é uma pessoa extrovertida, alegre, otimista. Notas. A pastora Thaisa, nota 1. Ela que deu para ela, não fui eu. Ela que deu para ela. Extroversão 1. Nota que ela me deu 10. Pensa num negócio. A amabilidade, que é outra personalidade, ou um traço de personalidade, né? Que é uma pessoa preocupada com o outro. Uma pessoa que é compassiva, uma pessoa que tem assim uma cooperadora, amigável, não é? A pastora Thaisa deu nota para ela e eu concordo 11. Porque a pastora Thaisa é aquela que se você contar um problema para ela, o problema passa a ser dela também. E ela se envolve nesse problema a ponto até de se desgastar por conta desse problema que não é dela. Aí ela me deu uma nota, cadê minha nota aqui? Está tão baixa que eu acabei não achando aqui, acho que caiu aqui para baixo. Nota 2. Não que eu não me preocupo. A gente está até comentando um caso aí, né? E a pastora, meu Deus, né? Eu falei, sim, Thaís, é um sofrimento, mas você tem que entender que esse sofrimento não caiu na cabeça desse pessoal. Foi tudo eles que plantaram, agora eles estão colhendo. E a pastora, né, sofrendo por isso. Não que eu não sofra, não que eu não tenha compaixão, mas eu tenho um limiar menor, né, do que da pastora. Conscienciosidade, que é organização, uma pessoa disciplinada. Sabe, uma pessoa que é conscienciosa é aquela que você acha, se olha no guarda-roupa dela, está separada por cores, não é? Por estilos. Conhece uma pessoa assim? Não é? Uma pessoa altamente disciplinada, que fala, sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou começar a fazer academia e começa mesmo? Não é? Porque tem umas pessoas que falam assim, eu vou começar a academia. Desde 1972 está falando isso e não achou ainda uma academia para fazer. Não é? A pessoa conscienciosa é aquela pessoa altamente disciplinada que fala assim, eu vou fazer uma dieta, faz mesmo, e super regrada. Pastora Thaisa, nessa conscienciosidade dela, é nota 11. Eu, nota 1. Você dá risada porque não é na sua casa, não é no seu casamento. Porque isso é engraçado, mas quando nós estamos juntos, e para sermos um, como está aí no seu bloquinho de rascunho, de anotação, ser um com pessoas, sendo pessoas tão diferentes, é tenso. É tenso. Só que há coisas que não há temperamento ruim e temperamento bom. Tudo fora de um equilíbrio é ruim. Eu não posso, na questão da amabilidade, por exemplo, ser tão frio. Mas ela também não pode ser tão intensa. Na extroversão, eu também não posso ser tão extrovertido em alguns momentos. Não é? Ela também não pode ser tão... Não sei que palavra usar, né? Não pode ser tão fechada. A disciplina, a questão da neuroticidade, que é uma pessoa prudente, precavida, não pode ser tanto, porque então se torna também uma pessoa ansiosa. Também não pode ser, né, como o poeta popular fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode. Então há um equilíbrio. E uma das coisas que eu preguei muitas vezes errado, e eu acredito que eu estive muito tempo errado, é quando nós falamos assim, o que não tem em mim, há nela, e o que não tem nela, há em mim. Sabe por que isso é errado?
creio eu, que eu descobri que estava errado, porque eu sou com a pastora Thaisa, com a minha esposa, com a Thaisa, minha esposa, mas eu também sou um indivíduo. E quando eu falo assim, isso não tem em mim, mas tem nela, e aquilo que falta em mim é um defeito, uma falha, eu não posso me acomodar nela. E vice-versa. Isso não tem em mim, mas tem nele, então ele me completa. Não é bem assim. Porque nós não somos transformados, nós não somos mudados, nós não somos aperfeiçoados. Então o grande lance, o grande segredo é olhar para a nossa vida como se fosse um jardim. E olhar que dentro desse jardim há coisas boas. Há plantas boas, bonitas, flores belas. Mas também há umas ervas daninhas, há coisas ruins. E dentro da vida da minha esposa, também é como se fosse um jardim. Ali eu posso olhar e apreciar coisas muito bonitas, flores lindíssimas, mas também algumas ervas daninhas. E o que eu devo desejar para a minha vida é que aquilo que é muito bonito na vida dela e não tem na minha vida, eu colha, aprenda com ela e traga para o meu exercício diário. E coisas que existem em mim, que são ervas daninhas, muitas vezes apontadas pela pessoa que está mais próxima de mim, que é minha esposa. Eu identificar isso e deixar ser levado embora, tirado, arrancado da minha vida. Porque aí eu não passo a ser apenas um bom marido e um casamento que se equilibra, né? Fica se equilibrando porque nós ainda temos os nossos defeitos e as nossas falhas e jogamos nas costas do outro a responsabilidade de suprir aquilo que não tem em mim. Mas eu passo a ser também um melhor ser humano, um melhor homem, um melhor funcionário, um melhor irmão, um melhor servo de Deus, porque eu deixo Deus trabalhar na minha vida. Sabe, queridos, o casamento é algo tremendo. O casamento é algo tremendo e maravilhoso. A sua família é um projeto de Deus. A sua casa foi projetada por Deus. Nós vimos aqui no vídeo, falando sobre a criação, Deus ali no Éden, formando o homem, formando a mulher, formando a família. E a palavra que sai da boca de Deus, quando Ele contempla aquela família formada, e depois Ele olha, né, que a família é quase que é como se fosse a cereja do bolo, né? Deus vai criando tudo, organizando tudo, e de repente no final Ele forma o homem, e do homem a mulher. Quando Ele olha para tudo isso que Ele criou, Ele fala que era muito bom. E Ele libera uma palavra sobre aquela família. A Bíblia diz que assim que Ele criou o homem e a mulher, Ele os abençoou. A bênção do Senhor para a minha casa, a bênção do Senhor para a sua casa, a bênção do Senhor para o seu casamento. Eu não sei quantos anos você é casado. Pode ser que você é novinho de casamento. Pode ser que você ainda está, né, nos primeiros anos, de repente até nos primeiros meses de casado. Pode ser que você já passou aí, né, dos 20 anos de casado, como eu e a pastora Thaisa. Pode ser que você esteja aí, sei lá, 50 anos de casado. 70 anos de casado. Você sabe que eu tive o privilégio eu creio que Deus me deu o privilégio que pouquíssimas pessoas tiveram na face da terra. Porque eu celebrei a bodas de casamento de 70 anos.
Pensa, 70 anos de um casal. Eu até brinquei, né? Falei assim, eu não sei, até bodas de ouro eu sei que é 50, né? Mas depois, falei assim, deve ser bodas de criptonita, né? Que nem o super-homem consegue destruir, não é? Mas era um casal da nossa igreja. O irmão José Patrão e a irmã Leonor. 70 anos de casado. Tinha um fusquinha da cor dessa cadeira, verde. Vinha dirigindo o seu fusquinha, Deus guardando, né? 90 e poucos anos dirigindo o fusquinha, Deus e os anjos ali acampados ao redor dele, trazendo em segurança para a igreja. O fusquinha tinha como é que chama aquela luz que fica atrás quando pisa no freio? Não a luz do freio, mas em cima. Brake light. Era um gato. E acendia o olho vermelho do gato quando ele pisava no freio. Peça rara, peça raríssima, irmão José Patrão e a irmã Leonor. E nós falávamos que eles eram os namoradinhos da nossa igreja. Chegavam assim, mãozinha dada, impecáveis, né? Lindos assim. Iam para o culto como se estivessem indo para uma festa, e é realmente uma festa. Um cuidado dele com ela, dela com ele. 70 anos de um feliz e abençoado casamento. Fizeram mais de 70 anos, até que o Senhor levou o nosso irmão José Patrão para a glória, e a irmã Leonor ainda está lá conosco. Mas um casamento vivido numa intensidade, numa alegria, que nós víamos a glória do Senhor ali naquela casa, naquele casamento. Nós olhamos, né, os frutos daquele casamento, as filhas, os netos, os bisnetos, né, a quarta geração deles congregam ali conosco. A bênção de Deus sobre essa família. Porque eram pessoas iguais? Muito pelo contrário. O irmão José Patrão, engraçadíssimos, né? Contador de piada, tanto é que tinha um gato olhando para trás, dando susto nos outros toda vez que ele pisava no freio do Fusca dele. A irmã Leonor, séria, não é? Outro dia ele me deu ele gostava de fazer poema. Outro dia ele foi me dar um poema, me deu um cartãozinho errado. Ele queria me dar um poema, me abençoar com um poema, ele me deu um cartãozinho e falou assim, bobo é assim mesmo, tudo que vê, lê. Eu comecei a rir, ele falou, que isso? Pastor, pelo amor de Deus, tomou dura da irmã Leonor até cansar. Muito diferentes um do outro. Mas Deus estava ali. E a gente podia ver Deus todos os dias na vida deles. Deus quer te dar um casamento abençoado, gente boa. Para mim também. A sua casa, a sua família é um projeto de Deus. Não é qualquer projeto de Deus. A tua família é um grande projeto de Deus. Há um provérbio que diz o seguinte, Provérbio 15, olha aí, Provérbios 15, versículo 6. Eu estou na NVT. E olha só o que fala Provérbios 15, versículo 6, só a parte A. Só a parte A do Provérbios 15, versículo 6, diz o seguinte: há tesouros na casa do justo. Há tesouros na casa dos justos. Há tesouro na casa dos justos. Essa é a palavra do Senhor. Quando Ele olha para a minha casa, olha para a sua casa, Ele fala assim, há tesouro. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 17, o Senhor fala assim, eles são o meu tesouro pessoal. Malaquias 3,17 diz, eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Os dias que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Quando o Senhor olha para a minha casa, olha para a sua casa, Ele fala assim, ali há
um tesouro. Ali há um tesouro, e esse tesouro é meu tesouro especial. O que você acha que é o tesouro especial que tem na sua casa? Será que é o dinheiro? Onde você guarda o seu tesouro? É no cofre? Embaixo do colchão? O que é esse tesouro que Deus está falando? Será que tem a ver com algum bem, algum recurso? Claro que não, Ele está olhando para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Esse é o tesouro de Deus, esse é o tesouro especial de Deus. Só que Deus, Ele olha para a sua casa e fala assim: há um tesouro. Há um tesouro. Só que alguém, ou um ser, ou um sistema regido por um ser, ou regido por alguém, que quer roubar esse tesouro. E ninguém rouba aquilo que não tem valor, ninguém rouba aquilo que não tem valor. O inimigo das nossas almas, Satanás, e esse sistema regido por ele, faz tudo, investe muito recurso para roubar aquilo que Deus chama de tesouro pessoal dele, que é a sua casa, a sua família, o seu casamento. Olha só, hoje é muito mais fácil descasar do que casar. Inclusive, nessa parte jurídica, documental, de cartório, dá muito mais trabalho para casar do que para descasar. Lembra? Tanto documento que você tem que apresentar para ir no cartório, tem que ter um tempo para ter o proclamas, não é? Para mostrar para a sociedade que você está com intenção de casar. Isso demora tempo, recurso. E para descasar, basta, se for consciencioso, então, se bobear, basta ir no cartório e falar assim: ó, não deu certo. Nós estamos aí desfazendo. Está tudo certo? Está tudo certo. Então, pumba. Está descasado. E o que a influência desse mundo, falando sobre o casamento como se fosse algo démodé, algo fora de moda, algo que desnecessário. Não é isso. Casamento é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus. É para refletir a glória, a formosura de Deus. Se as pessoas não, assim como você falou assim, eu quero explicar o que é Deus, mostrar a natureza, a beleza da natureza, a sua família pode falar: você quer saber o que é um casamento abençoado? Olhe para a minha casa. Olhe para a minha vida, nós não somos perfeitos, nós não somos iguais. Na verdade, se fosse olhar, nem compatíveis nós somos. Mas Deus entrou na nossa história. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos provido. Deus tem nos dado a graça dEle. Isso não é porque Ele me ama mais do que te ama. Porque Ele ama todos de forma igual. E o seu casamento pode viver essa beleza, essa formosura, essa glória de Deus. A sua casa não é... Deus não tem interesse apenas em abençoar a tua casa, mas Deus tem interesse também de fazer a tua casa um modelo para outras pessoas apreciarem e desejarem, não o que você tem como inveja. Não invejar a sua casa, mas se espelhar na sua casa. Querer o Deus da sua casa. Há um texto em Zacarias capítulo 8 que é tremendo e maravilhoso. Que diz, ali em Zacarias capítulo 8, é um texto profético que eu creio que é para nós, como igreja. Não era só para Israel no Antigo Testamento, mas para nós, como igreja, como casa, como família. Que as pessoas olhariam para nós, veriam a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos projetos. E as pessoas reconheceriam que isso não era normal.
não era normal, não era fruto da sorte, do acaso, mas é porque um Deus Todo-Poderoso cuida de nós e tem nos suprido. E a Bíblia diz, em Zacarias capítulo 8, que as pessoas olhariam para um judeu, reconheceriam o favor de Deus nessa vida e falaram assim: eu vou buscar o favor de Deus, eu vou com você buscar a esse Deus que você serve, porque eu entendo que tudo que você tem vivido, tudo que você tem angariado, não é fruto de qualquer coisa a não ser de Deus agindo na sua vida. E assim na sua casa, é esse o projeto de Deus para você e para a sua casa, que você seja tão abençoado, tão cuidado, que as pessoas vejam Deus nisso. Deus tem algo para fazer no seu casamento que não é natural. Não é natural, é sobrenatural, para abençoar você, mas também para alcançar outras vidas. Casamento é desafio? É. Casamento, nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso coração? Não tenha dúvida. O casamento dá certo porque são pessoas perfeitas? Muito pelo contrário. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros, nós temos até as nossas manias, nós temos até a dureza do nosso coração muitas vezes. Casamento é algo desafiador. Mas Deus é especialista em nos abençoar quando nós nos rendemos a Ele. Amém? Você pode ficar em pé. Tem um outro texto em Zacarias. Em Isaías. Isaías capítulo 42. Isaías 42. Versículo 18. E a partir do versículo 18. Isso mesmo. Está na NVT. Mas se o pessoal da mídia aí pode colocar na NAA. Se você conseguir colocar na NAA. Mas aqui está na NVT. Se você conseguir colocar na... Isso aí, gente boa. Esses meninos são fera. Não é? Olha só o que está escrito aí. Nós vamos ler do 18 ao 20. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Versículo 20. Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Para quem Deus está escrevendo esse texto? Não é para o ímpio, é para o povo dele. E Deus se lamenta porque Ele fala assim: meu Deus, quem é tão cego, quem é tão surdo como o meu povo? Quem é tão cego e quem é tão surdo como o meu povo? Querido, você está aqui hoje e esse final de semana não pode ser um final de semana comum. Não pode ser mais um evento qualquer de casais, de congresso de casais. Não pode fazer parte apenas de uma agenda aí sua, um compromisso religioso. Sabe, queridos, hoje você está aqui, esses dias você estará aqui, vocês estarão aqui, nós estaremos aqui, para sermos tratados, para ouvirmos a palavra do Senhor, para deixar que essa palavra entre e transforme a minha vida e a sua vida. Em Isaías 42, Deus está indignado com o povo. Agora, mostra aí o versículo 22. Versículo 22 diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Lembra quando eu falei não, mas a palavra de Deus fala que há tesouro na casa dos justos, e que Deus olha para nós ali em Malaquias e fala que nós somos o tesouro pessoal dele. Olha só o que Deus está falando através de Isaías. Ele está falando assim: mas esse povo
é roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz devolva. É um povo que era o tesouro pessoal de Deus. Aquele que Deus fez de forma perfeita. Casas onde Deus tem o projeto de abençoar, de verem coisas tremendas e maravilhosas, mas a Bíblia diz que eles estavam sendo saqueados. O tesouro pessoal do Senhor estava sendo saqueado, roubado, encavernado, trancados. Por quê? Porque estavam surdos, não davam atenção, e havia uma apatia. A indignação do Senhor é porque ninguém se levantava e falava assim: chega, nós não aceitamos mais, nós não desejamos mais isso. Mas não é questão apenas de não desejar, nós nos levantamos contra isso. A indignação do Senhor é que fala assim: ninguém se levantava e falava assim: chega, devolva aquilo que você roubou, devolva aquilo que não te pertence, devolva aquilo que é o tesouro pessoal do Senhor. E eu quero crer que eu e você estamos aqui nesses dias, não apenas para cumprir uma agenda, mas para nos levantarmos como família, como casais, e entender que nós somos o povo, o tesouro pessoal do Senhor. Deus vê muito valor em mim, Deus vê muito valor em você, Deus vê muito valor na nossa casa, e que a nossa casa foi para projeto dEle, é projeto dEle para a glória dEle, para as pessoas olharem para mim e para você, como casal, como família, e falar assim: eu vejo Deus em vocês, eu vejo a formosura, eu vejo a graça, eu vejo o favor, eu vejo que vocês são tremendamente abençoados, e é porque Deus está com vocês. A nossa casa não é um lugar para o inimigo reinar, para o inimigo roubar, mas é para Deus refletir a glória dEle, a glória dEle, a glória dEle, a glória dEle. É para isso que Deus nos uniu, é para isso que Deus nos uniu, é para isso que Deus nos uniu, é para isso que nós casamos. Está disposto a isso, gente boa? Então pegue a mão da sua esposa, vem cá, esposa. E olha como Deus é bom. Amém, Fran? Diz que o homem, quando tem uma esposa muito bonita, é porque Deus o abençoou muito, ou porque ele é um bom vendedor. Eu sou os dois. Amém, Fran? Sou muito abençoado e também sou vendedor. Ai, Deus é bom demais conosco, querido. Deus é bom demais conosco. Deus tem coisa boa para fazer na minha vida e na sua vida. Querido, seu casamento pode ter entrado aqui por um fio. Não importa. Você pode ter entrado aqui e de repente já esse fio já tinha até rompido. Mas vocês se deram aí a última chance. Talvez até entrou aqui constrangido porque alguém falou: não, você vai, eu pago para você. Mas você vai dar essa última chance a Deus. De repente seu casamento entrou aqui, está na lua de mel, está na bênção pura. Seu olharzinho parece aquele emoji com um coraçãozinho. Não importa. Isso serve aí como um tratamento profilático, para que o seu casamento não adoeça. E se seu casamento entrou aqui por um fio, dê uma chance para o Senhor. Abra seu coração a Ele. Não desfaça aquilo que Deus fez para a glória dEle. Não desfaça. Não desfaça. Não desfaça. Creia num Deus que pode restaurar. Creia num Deus que pode transformar. Se o seu casamento está numa mesmice, se vocês aí estão mais como amigos, mas já não é aquela coisa mais do amor de um homem e de uma mulher. Vocês até vivem numa zona de conforto, mas não é o que Deus tem para vocês. Abra o coração. Abra o coração.
para que Deus faça uma grande obra aí, nesses dias. Deus começou hoje, e Ele tem coisa boa para fazer aí até domingo de manhã. Amém? Feche seus olhinhos, mas não larga a mão da sua esposa ou do seu esposo. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus criador, e tudo que o Senhor criou é perfeito e maravilhoso. Obrigado, Pai, porque nós podemos olhar, como eu disse, para tudo aquilo que o Senhor criou e nós vemos a beleza do Senhor. Obrigado porque o casamento, a família é um projeto de Deus. Não é um projeto humano. Não nasceu no coração do homem ou no coração de uma mulher, nasceu no teu coração. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor criou o casamento perfeito. Pedimos perdão porque muitas vezes nós, com o nosso temperamento, com as nossas atitudes, com os nossos erros, nós ferimos, machucamos um ao outro. Mas nós cremos que o Senhor é Deus que pode curar as nossas feridas, sarar e transformar as nossas vidas. E nós te damos a liberdade, de trabalhar no nosso coração, de trabalhar na nossa casa, que é o tesouro pessoal do Senhor. Nós estamos aqui hoje nos levantando como os filhos do Senhor. Nós declaramos ao Senhor que nós não somos surdos, nós não somos cegos, nós ouvimos, nós vemos, nós observamos, nós atentamos para aquilo que o Senhor tem falado, e nós nos sujeitamos à tua vontade, não a nossa, mas a tua vontade. E pedimos que o nosso casamento, as nossas famílias sejam abençoadas, não apenas para nós vivermos alegres e felizes, mas principalmente para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que a nossa vida, o nosso casamento seja exemplo para muitas pessoas, que o nosso casamento seja um reflexo da glória do Senhor, e que o Senhor atraia muitas pessoas para os teus pés através do nosso testemunho, e que o Senhor faça uma grande obra, e que nós possamos viver todos os dias das nossas vidas felizes e abençoados com o nosso cônjuge, mas principalmente feliz e abençoado com a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.